E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco do nosso incrível Ernestão Araújo. Solta a vinheta. De vinheta eu quero o Ernesto Araújo aqui. Globalismo, globalismo. E do outro lado ali, chineses assim, saia daí, saia daí. Show! E aí, gurizada, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Renan, sou professor de Geografia e Atualidades, tá? E a gente vai falar um pouco, então, sobre o que aconteceu aí, o que está acontecendo, na verdade, na relação entre Brasil e China, que foi muito abalada por causa do Ernesto Araújo. Ernesto Araújo é o nosso chanceler, nosso ministro de Relações Exteriores, é um dos caras que depois do presidente fala pelo Brasil. Ele que foi escolhido pela ala olavista do governo Bolsonaro. Ora, puta que pariu, o que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Então ele tá super vinculado ao pensamento conservador. A gente já fez um vídeo sobre isso, mostrando que esse pensamento conservador do Ernesto aí se mistura um pouco com uma paranoia da conspiração. Ernesto já teve várias falas sinofóbicas, chamando que um dos vírus é o comunismo chinês, e daí comunavírus, sabe? O ministro das Relações Exteriores, ele tem um posicionamento muito claro pró-Ocidente, pró-família, pró-religião cristã, né? E tudo bem, pode ter esse posicionamento. Agora, isso ele levou para o âmbito mais alto da nação, que é a forma que a gente conversa. Então a bolsonarada toda ficou muito louca quando aconteceu essa notícia aí de que a China estaria pressionando o governo de Jair Bolsonaro para que demita o Ernesto, até porque a China mesmo já falou, né, os embaixadores da China aí, que o Ernesto ele acaba atrapalhando essas relações entre Pequim e Brasília. É engraçado porque ele é gordo. Ou que apareça e se tenha um posicionamento bem claro do presidente Jair Bolsonaro aí falando que é parceiro de Pequim. E agora a gente entrou numa seara muito interessante de geopolítica, que é qual? Precisamos dos insumos. Precisamos até o dia de hoje, pelo menos a gente precisa da ajuda da China. A China, para ajudar, ela colocou algumas condições aí por tabela, né? Eu, particularmente, sou contrário a esse tipo de intervenção chinesa, até porque a gente tem a nossa soberania como país, cabe a nós também decidir quem a gente escolhe, a gente tem toda a autodeterminação dos povos lá da ONU que faz com que a gente reflita e escolha para nós o tipo de país que a gente queira. E dentro da lei brasileira e dos processos democráticos brasileiros, a pessoa que foi eleita não, na verdade, a pessoa que foi escolhida para ficar ali é o Ernesto. Então, a gente elegeu um presidente, o presidente escolhe o Ernesto. Isso funcionaria numa democracia normal. Porém, a gente está numa democracia onde uma pessoa que nem Ernesto Araújo basicamente atrapalha as relações entre o Brasil e uma das maiores potências do mundo. No, God! No, God, please, no! No! Então a China pediu a cabeça do cara. E agora é isso que a gente vai ver, se o Bolsonaro vai entregar a cabeça dele ou não. Se entregar a cabeça dele, a gente talvez restabeleça alguns acordos, algumas relações melhores com a China. Se não entregar, talvez a China ainda fique atrapalhando um pouco mais a ideia de insumos, mas eu acho que a China não deixaria de entregar os insumos. Mas ela pode atrapalhar isso cada vez mais. O que eu fico abismado nisso tudo é como um chanceler conseguiu ser tão incompetente, tão idiota que nem esse Ernesto, para chegar nessa encruzilhada que é horrível pro Brasil. É horrível se não demitir e é horrível se demitir também, porque mostra aí uma certa subserviência política. O cara conseguiu a gente botar num jogo de xadrez, o cara simplesmente virou as peças, o Ernesto Araújo, comeu a dama. Sabe? O cara é louco. Eu não tenho outra palavra pra falar desse idiota. O cara acredita em globalismo. O cara acredita que o comunismo vai se espalhar pelo mundo. Esse cara... ele atrapalhou a relação com a China, velho. Porra, tu não quer ser chinês, tu não quer concordar com a China. Não, beleza, tu quer fazer uma contraposição hegemônica à China? Beleza, velho, beleza, seja inteligente ao fazer isso. Não, é como o idiota ali do Kuririn, pra quem gosta de analogia do desenho, sabe o Kuririn, o do Dragon Ball? Kuririn foi querer brigar com o Freeza fez assim, ó, tchuplim, o Kuririn explodiu. É tipo isso, o Kuririn é o Brasil. Kuririn não é nem o Brasil.
o Brasil, o senhor Satã, enquanto a China seria o freezer do jogo. Plim, explode o cara. É idiota demais esse Ernesto Araújo. Olha a situação delicadíssima que ele coloca o Brasil. Goku! Não, senhor Piccolo! Joel! O Tiririca! Então a China tá querendo ou que o Ernesto seja demitido, que eu falei que isso pode ser um problema, que eu acho um problema grave, ou que um pedido formal de desculpas. Acredito, vejam bem, que a melhor coisa a se fazer seria um pedido formal de desculpas. Se caso o Pequim não, beleza, a gente aceitou, a gente deixa baixar a poeira e depois demite o Ernesto. Porque esse cara tem que sair. Só que eu só acho que ele não pode sair nesse contexto, porque isso aí é mostrar subserviência demais. Isso é abrir mão demais da soberania. Então a gente... Eu falei que eu ia me irritar. A gente colocou os grupos de zap da tia Lourdes, meu. Nossa, olha aqui, os comunistas chineses estão tudo, vão invadir, vão tudo transformar a gente em comunista, meu sobrinho. Olha só, sabe, a gente transformou isso. E é assustador um cara que nem ele. É assustador um cara que nem ele ocupar o papel que ocupa. É de uma imbecilidade absurda. Como a galera, de modo geral, não se preocupa muito com quem é o ministro de Relações Exteriores, isso é bom. Era bom quando a gente não sabia o nome dos ministros de Relações Exteriores, justamente por isso. Quer dizer que o trabalho tá funcionando. Agora, quando a gente sabe, é porque o cara tá fazendo merda, tá? Nossa, que raiva que eu tenho desse Loki aí. Que raiva que eu tenho do Ernesto. Pra mim, ele é o pior ministro. A galera fala da Damares. A Damares tem um papel fundamental no governo Bolsonaro, assim como o Guedes, que a Damares é o alicerce moral, evangélico do governo Bolsonaro. E o Paulo Guedes é econômico. E o Ernesto é o louco, é o idiota, é o paranoico, velho, que acredita em comunismo em tudo. E daí teve que o Bolsonaro ligar pro Xi Jinping lá, o presidente da China, porque, né, vai pedir pro Ernesto? Não dá, porque a relação tá ruim. Então olha o nível que chegamos, tá? Que raiva que eu tenho. Então assim, ó, eu falei que eu não ia me irritar, mas me irritei. Paciência. Dentro da descrição do vídeo aqui estão as minhas redes sociais. Até esqueci de falar. Estão as minhas redes sociais, junto com formas de vocês apoiarem o canal, viu, pessoal? Vocês podem me seguir no Twitter e Instagram. Lá no Instagram eu tô fazendo videozinhos curtos de notícias. Twitter eu gosto de interagir bastante. Além de que também, né, na descrição tem a possibilidade de ajudar o canal financeiramente. Tem o botão Seja Membro aqui. Além de, né, assinatura mensal dos brothers do PicPay, transferência direta do PicPay. E quando toca a sirene é Pix. Eu tô desanimadaço. Cogite apoiar, porque não é possível, cara. Eu deveria ser apoiado só pela raiva que eu sinto de um cara que nem o Ernesto. Sou alimentado por puro. Meu coração é pura maldade. Imbecil do Ernesto Araújo, tá bom? Então era isso. Beijo no cérebro de todo mundo. Escreve aqui embaixo, ó, Ernesto Araújo vaza, hashtag. E tchau. Like a bird on a tree, I'm just sitting